Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo fale ao nosso coração, por meio da sua palavra inspirada ao apóstolo Paulo, que o Senhor nos dê entendimento das verdades da sua palavra nessa noite, Senhor, e que por ela também o Senhor venha trazer mais convicção de fé em nossos corações nessa noite, e o Senhor nos dê certeza de vitória nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nesse tempo ela venha ser para nós tudo isso mesmo, Senhor. Nós oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar todos em nome de Jesus. Quando nós lemos aqui Romanos capítulo 5, né? Paulo parece que ele está entrando abruptamente em um assunto que é o assunto da justificação pela fé. Parece que ele está entrando muito rápido aqui nesse assunto, mas a verdade é porque no capítulo 1, 2, 3 e 4 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele está falando justamente da justificação pela fé e não pelas obras, e não por aquilo que nós fazemos ou que nós fizemos, que nós temos acesso a Deus ou que fomos salvos, mas é inteiramente, né, pela fé em Cristo, e é pela obra de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele fala: olha, quanto a mim, eu estou pronto a ir a Roma e levar o evangelho também para vocês, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então ele vai falando sobre a obra da fé em nossos corações, né, colocada em Cristo, que é poderosa para nos salvar. E ele vai falando no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, ele fala sobre Abraão, que Deus havia constituído por pai de muitas nações. E ele diz: aquele que creu no Deus que justifica, no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são. E a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus pela fé. E então, por isso que no capítulo 5, ele já começa dizendo: sendo, pois, justificado mediante a fé, a mesma fé que estava em Abraão, que estava em Paulo, que estava em todos aqueles que crêem, essa mesma fé deve estar em nós, e nós somos justificados por meio da fé, e por meio dela nós temos paz com Deus. Paz não significa apenas ausência de conflito, mas a paz a qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos com Deus
significa que há agora um relacionamento construído por Deus através de Jesus, nos abrindo essa oportunidade de chegarmos diante de Deus, de louvarmos a Deus, de cantarmos para Deus, de orarmos e termos comunhão e intimidade com Deus. Então, é essa paz da qual o apóstolo Paulo fala que nós temos com Deus, é justamente essa paz que nos faz ter um relacionamento íntimo com Deus, que antes era impossível, dada as circunstâncias, né, do Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus, Ele nos abriu acesso. Por isso que Ele fala, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, pela qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Eu ainda quero ler um outro texto, né, para nós meditarmos, faz parte da palavra, em Efésios capítulo 2, para entendermos. Efésios capítulo 2, no versículo 12. Efésios 2, 12. Amém? Efésios 2, 12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse um em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, vós estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Quando lemos Efésios capítulo 2, a partir do versículo 2, aqui nós melhor entendemos, entendemos melhor o que Paulo diz, o que está querendo dizer quando diz, sendo pois justificado pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da obra de Cristo, né? Ele está falando que nós nos encontrávamos em uma situação, que essa situação que nós nos encontrávamos, nós, que eu digo a humanidade, não tinha a vida de Deus nela, não tínhamos a salvação de Deus em nossas vidas, não tínhamos a comunhão plena com Deus. E essa foi a razão pela qual Jesus veio. Jesus veio para trazer de volta o relacionamento, a comunhão, a intimidade, o relacionamento de pai com filho, filho para com pai. Jesus veio para estreitar,
aquelas distâncias que havia entre o ser humano e Deus. Jesus veio trazer Deus ao homem, levar o homem a Deus. E qual era a condição que o homem se encontrava? Estava longe. A Bíblia diz que nós estávamos, o ser humano estava longe, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças. Então a Bíblia fala que não havia nenhuma esperança, porque longe, estranho, distante, tudo isso nos fazia perdidos. Mas a Bíblia diz que, sendo justificado por Cristo, nós temos paz com Deus, porque hoje nós não somos estranhos, estrangeiros, forasteiros, nós não somos mais separados, porque hoje há relacionamento com Deus. Por isso que ele fala no versículo 3, mas agora, diga comigo assim, toda a igreja, mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, nos aproximamos. Aleluia. A pior maneira de se viver é viver longe de Deus. Porque quem está longe de Deus está longe das promessas, está longe da salvação de Deus, está longe dos milagres de Deus, está longe dos planos de Deus. Então a pior maneira do ser humano viver é viver uma vida nessa terra longe de Deus. E era essa a nossa situação. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que estamos longe, ou vós que estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele é tão poderoso que ele encurta a distância entre Deus e o ser humano. Jesus, ao derramar o seu sangue, ao morrer na cruz, ele o fez para pagar os nossos pecados, para destruir a inimizade que existia entre nós e Deus, e para nos trazer para perto do Senhor. Através do seu sangue, ele morre, derrama o seu sangue, e esse sangue serve de propiciação pelos pecados da humanidade. E esse sangue, ele traz o homem de volta para Deus. E o versículo 14 diz que ele é a nossa paz, porque de ambos fez um, tanto daquele povo lá do Antigo Testamento de Israel, quanto os do Novo Testamento. Ele constituiu um povo só, e ele destruiu a parede da separação que estava no meio, a inimizade, barreira. Havia uma barreira, havia uma separação. No ano de 1961, não tinha nascido ainda, né? Faltavam uns 8 anos, 7 anos mais ou menos. No final da Segunda Guerra Mundial, pois que terminou a Segunda Guerra Mundial, os anos que se seguiram a aqueles tempos de paz, na verdade foi se instalando na Europa, nos anos seguintes, o sistema ali do comunismo, até que em agosto de 61 foi construído lá na Europa, lá na Alemanha, um muro. Você já ouviu falar no muro de Berlim, isolando a cidade de Berlim, isolando aquelas pessoas dentro daqueles muros. Um muro que tinha cerca de 120 quilômetros, 5 metros de altura, e ainda tinha arame farpado por cima daquele muro, e sentinelas armados de metralhadoras por cima daqueles muros, que não permitia às pessoas o acesso, à Alemanha democrática. Então aquele muro, ele era o impedimento para relacionamento. Então a Alemanha ficou dividida entre oriental e ocidental, até que no ano de 989, nós assistimos. Quem assistiu pela televisão, né? Quem é mais da minha idade, né? 1989 nós assistimos, depois de revolução europeia,
Depois da queda, né, do comunismo na Europa, nós assistimos, né, o povo derrubando aquele muro, quebrando aquelas muralhas, quebrando aquela separação e ali destruindo tudo aquilo que estava separando aquele povo. Quando a Bíblia fala que Jesus ele desfez, ele derrubou a parede da separação, é porque havia também uma muralha que nos impedia desse acesso, de ter esse acesso àquilo que é bom de Deus, aquilo que é a vida de Deus, a comunhão. Separados, sem esperança, sem Deus, sem vida, sem comunhão. Mas Jesus veio e jogou por terra essa separação. Por isso que a palavra diz que, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança, né? E dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Jesus, ele nos reconciliou com Deus através da sua morte na cruz, tirando essa barreira que existia entre Deus e existia entre nós, construída lá no jardim por ilusão e engano do maligno na vida de Adão e Eva. Foi construída uma separação. O inimigo fez com que eles fossem expulsos da presença de Deus, afastados da presença de Deus, e o homem veio sempre longe, caminhando longe de Deus. Mas Jesus veio para acabar com esse problema. Pior maneira de viver é viver longe de Deus, mas a melhor maneira de se viver é viver pela fé perto de Deus, na presença de Deus. Não há nenhuma outra maneira melhor de se viver do que se viver pela fé. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 1,17, né? Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O que nos alimenta no tempo de dificuldade? A nossa fé. O que nos alimenta hoje para acordarmos, né, com mais esperança amanhã? É a nossa fé. Mas eu quero dizer, irmãos, não é suficiente ter fé. Mas parece até um paradoxo. Estou falando da fé e estou dizendo que não é suficiente ter fé. Não. Porque infelizmente tem muita gente que tem fé, mas tem colocado a sua fé em homens, tem colocado a sua fé em deuses, tem colocado a sua fé em coisas, tem colocado a sua fé em objetos. Mas a fé verdadeira, ela só tem realmente poder quando ela é colocada em Cristo Jesus. Porque a verdadeira fé precisa ser depositada em Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós colocamos a nossa fé em Cristo, o próprio Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, gera no nosso coração esperança. Esperança. E a melhor maneira de se viver é tendo fé em Jesus, porque a nossa fé em Jesus gera no nosso coração esperança. Sabe por quê? Tem muita gente sem esperança no mundo. É porque tem muita gente que ainda se arriscam a viver sem Cristo no mundo, sem Deus, sem a presença dele, sem a comunhão dele. Não querem viver, não querem entregar a sua vida a Cristo. E a consequência disso é que também há falta de esperança, incerteza, muitas coisas que vivem atormentando. Mas quando temos Jesus, nós temos também a esperança. Por isso que Paulo está dizendo: para mim o viver é Cristo. E ele disse: e o morrer é lucro. Olha o tamanho da esperança que o apóstolo tinha
em Cristo. E como era a fé dele? Para mim, o viver é Cristo. Irmãos, porque a melhor maneira de viver é viver pela fé em Jesus. Viver pela fé em Jesus. Porque nós sabemos que quando tudo terminar, a fé em Jesus vai permanecer viva no nosso coração, viva na nossa alma. Por isso, sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Essa paz, como ele está dizendo, eu já falei, é justamente um relacionamento íntimo com Deus. Nós vivemos em relacionamento com Deus. Vida cristã não é vivida unilateralmente, só de nós aqui para Deus ou de Deus para nós, sem que haja uma construção de relacionamento. Vida cristã com Deus é relacionamento. Por isso que nós desenvolvemos a nossa vida falando com Deus todos os dias, adorando a Deus todos os dias, meditando em sua palavra todos os dias, tendo todos os dias esperança em nosso coração, porque isso é a essência da nossa vida, é viver todos os dias, hoje, como se Jesus voltasse amanhã. Você entende o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Então, não é simplesmente força positiva da mente, não. É relacionamento diário com Deus, construído através de Jesus naquela cruz, que nos trouxe para perto dele. Então nós podemos conversar com Deus, nós podemos adorar a Deus, podemos contar para Deus o que está atormentando a nossa alma, está tirando a nossa paz, e confiar que Ele vai nos dar vitória, que Ele já tem nos dado a vitória. Amém. Por isso que ele fala que Jesus vindo, a maneira dele evangelizar foi dizendo paz para você que está longe, paz para você também que está perto, paz, porque quando estamos em paz com Deus, é a melhor maneira de estarmos em paz. Amém. Porque a fé, ela traz esperança, e a esperança gera vontade no nosso coração. Quem está com muita vontade de ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida? Amém? Quem está com vontade de ver a glória de Deus se manifestar na sua casa, vontade de ver o agir de Deus trazendo cura, trazendo libertação, nós temos essa vontade. Agora, quem não tem esperança não tem vontade. Levanta desanimado, acorda sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva, e vive vivendo, empurrando um dia após o outro. Mas quem vive pela fé tem esperança, porque vive cheio de vontade, que dias melhores virão, que coisas melhores ainda vai acontecer, que nós não iremos terminar em um caos, que a nossa vida não vai acabar em uma derrota, que tudo não vai terminar em nada, mas grandes coisas de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. Grandes vitórias ainda se manifestará, grandes esperanças, ainda está dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós vivemos pela fé naquilo que Jesus fez, e por isso essa fé gera esperança. Nós não podemos ficar pensando que vai todo mundo morrer, todo mundo adoecer, tudo acabar em tragédia, tudo acabar em derrota, tudo acabar mal. Nós não podemos ter essa expectativa na nossa vida, mesmo vivendo dias ruins. É como nós falamos em um vídeo que nós, um áudio que nós gravamos. Jesus disse que no mundo
tereis aflições, mas ele disse: olha, essas coisas eu estou dizendo a vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, diante de tudo que tens que enfrentar, manifeste vontade de enfrentar pela fé, e você vai vencer para a glória do nome do Senhor Jesus. Mesmo na construção do muro de Berlim, mesmo com todos aqueles guardas armados de metralhadoras ali, vigiando 24 horas, cerca de 5.000 pessoas ou mais, que queriam, desfrutar daquela vida democrática que existia do outro lado do muro. Mais de 5.000 pessoas, arriscando a sua vida, conseguiram transpor aquelas muralhas. Olha só, não aceitaram viver naquele lado da opressão, arriscaram a vida, mas saltaram o muro. Outros morreram tentando, e outros se alegraram e choraram quando viram aqueles muros sendo quebrados. Mas muitos olhavam para aqueles muros e diziam: é o fim, acabou, não tem mais esperança, não veremos nunca mais a democracia. Mas Jesus, irmãos, Ele fez assim. Ele quebrou aquilo que impedia de olharmos e vermos que o melhor de Deus virá. Quando eu falo o melhor de Deus, é porque nós estamos vivendo do final, do meio para o final de uma história da igreja na terra, do meio para o final. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o final é glorioso. O final é glorioso, é grandioso, é poderoso. Por isso que nós falamos que o melhor ainda virá. Porque nós já estamos no céu? Não, pela fé vamos chegar lá, mas ainda não estamos, então ainda iremos chegar lá. Já vimos Jesus voltando nas nuvens para nos levar? Não, mas Ele ainda virá nos levar. Já vimos todos os mortos em Cristo ressuscitarem? Não, mas eles ainda irão ressuscitar. Amém? Então, o melhor de Deus ainda vai acontecer. Vai acontecer. Nós cremos e nós temos que ter essa expectativa que Jesus veio para construir algo maravilhoso. Vida com Deus, que começa aqui na terra e termina lá no céu. Amém, irmãos? Aleluia. Você entende isso em nome de Jesus? Por isso que, sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Amém. Volte aí a sua Bíblia para o livro de Romanos, capítulo 12. E eu termino aqui com mais algumas considerações. Que ele diz, Romanos capítulo 5, sendo justificado mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Diga comigo, acesso. O que é acesso? Caminho liberado para Deus, caminho livre para chegar diante de Deus. Nós temos acesso. Agora, qual é a maneira que nós acessamos esse caminho?
é pela fé. Amém? Pela fé. Nós tomamos posse dessa graça e ficamos firmes nela. E gloriamos na esperança da salvação. Então, enquanto estamos aqui, nós estamos vivendo pela graça, pela fé. Mas no nosso coração há uma glória, há uma esperança, que é a glória de Deus. Que é a glória de Deus para nós. Por isso que nós queremos ceiar nessa noite. Ceiar, crendo que não há barreiras. Não há barreiras. Não há pecados. Não há muralhas. Não há inimigo que nos impeça de viver tudo aquilo que Deus tem em Cristo para nós. Porque Ele comprou com teu sangue. Abaixe sua cabeça e vamos orar dentro dessa palavra, pequena palavra da nossa meditação. E eu louvo muito o Senhor nessa noite, porque eu sei que o Espírito Santo, Ele gera no nosso coração essa esperança, essa fé, essa vontade, essa certeza de que tudo para a igreja no final vai terminar bem. Tudo vai acabar bem. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar, e quando for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, quando tudo parecer que não tem mais jeito, Jesus virá e levará a sua igreja. Amém? Amém? Essa semana, uma notícia que muito triste, né? Pegou todo mundo. Foi o falecimento da Fabiana Anastácio, né? Uma serva de Deus. E a gente liga isso à palavra de Paulo que diz: se a nossa esperança em Cristo for apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E nós sabemos que Jesus, Ele tem o melhor preparado para nós. Amém, irmãos? Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Então nós temos que ter essa fé. Que o mundo pode ir de mal a pior, e cristãos podem até partir dessa terra, mas o Senhor tem o melhor preparado para nós. Você crê nisso? Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Semana passada, um irmão que nós tivemos um relacionamento aí de comunhão durante um tempo, pastor Marcão da Casa de Recuperação, partiu para o Senhor também. Mas no caso dele, ele vinha, né, fazendo tratamento aí, já teve câncer e tal. Mas é isso, irmãos. Por isso que o cristão, ele vive aqui na terra, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de vontade, todos os dias. E quando a vida dele termina aqui, ele começa a viver o melhor de Deus lá na glória. É isso. Temos que ter essa fé no nosso coração, essa convicção. Por isso que Paulo diz que somos justificados pela fé e temos paz. Relacionamento com Deus começa aqui e não vai terminar nunca mais. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.